Convidar você a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho, segundo o relato de Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Eu vou ler esse texto para os irmãos. Farei a leitura do verso 7 ao de número 20. Nós estamos iniciando hoje, pela manhã, e vamos assim nos próximos domingos, inclusive fechando essa série, no primeiro domingo do mês de abril, domingo de Páscoa, o culto da ressurreição. Nós estamos iniciando hoje uma série chamada Jornada da Redenção. Os irmãos sabem que a igreja cristã, ela tem um calendário litúrgico, e nós já estamos no período da quaresma. Nós, protestantes, nós também celebramos a quaresma. A quaresma, ela é determinada por um tempo em que nós, cristãos, até a Páscoa, nós ficamos com o nosso coração mais recluso, coração mais contemplativo, mais reflexivo, nos alinhando, nos conectando ao sofrimento de Jesus. É um tempo somos chamados a renúncias, a abrirmos mão de áreas de conforto da nossa vida, coisas que nós valorizamos tanto, né? E a gente precisa se identificar com o sofrimento do nosso Senhor e Salvador, também, semelhantemente a Ele, abrindo mão de determinadas coisas. A Bíblia diz que Ele abriu mão da sua glória. Isso está para a gente lá em Filipenses, no capítulo 2, no texto que os teólogos chamam de kenosis, ou seja, um texto que fala sobre o esvaziamento total do Filho de Deus. Ele não deixou de ser Deus, continuou sendo Deus em sua humanidade, mas Ele abre mão da sua glória. E Ele abriu mão da sua própria vida, quando a entregou voluntariamente por amor a você e a mim. Então esse é um tempo importante. Nós precisaríamos valorizar mais, falarmos mais sobre esse tempo de quaresma. E nós estamos num tempo quaresmeiro, um tempo em que nós estamos buscando nos afeiçoar, entrar no clima de tudo aquilo que antecedeu o sacrifício de Cristo por nós na cruz. Então eu quero ler para vocês esse texto que servirá como base na nossa reflexão nessa manhã, a partir do versículo 7, e lerei até o versículo 20. A gente passa por 3 etapas no texto. A gente passa pela etapa em que os discípulos primeiramente vão preparar as condições da ceia da Páscoa. Depois a gente passa sobre o momento em que Cristo celebra essa ceia pascal na presença dos seus discípulos mais chegados, e aí sim ele faz declarações que são pontuais, muito importantes para nós. Então vamos começar a entrar nesse clima. Diz assim o texto: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. Indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, antes que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela leitura do texto da Tua Palavra. Rogamos agora que o Teu Espírito Santo controle a nossa mente, o nosso coração, que nós tenhamos consciência da presença do Senhor em nosso meio através da mediação do Teu Santo Espírito que habita o nosso coração. Assim, Senhor, nos orienta, nos edifica, nos conduza ao longo dessa ministração, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele nos reporta a um ambiente, a um aposento, que assim é denominado. Um local onde Jesus e os seus discípulos ou apóstolos estão prontos para um momento de celebração crucial que antecipa o seu sofrimento. O seu sofrimento e angústia no Getsêmani. Depois, momento de sua crucificação. Eu queria que você imaginasse comigo esse lugar. Eu queria que você nessa manhã olhasse para essa mesa. Olhasse para essa mesa. Deixe o seu coração ser conduzido a pensar que nós estamos naquele lugar. Irmãos, isso não é apenas uma refeição de despedida, o que está acontecendo, mas é o momento em que o rio da história, que corria desde o Éden, agora ele corre velozmente para o oceano da eternidade. Jesus está, segundo o texto aqui, sentado com seus discípulos na denominada festa dos pães asmos. Essa festa ela era chamada de Páscoa, isso está aqui para a gente no versículo 7. E aí há um peso de glória, não somente um peso de glória, mas há um peso de agonia dentro dessa sala. Você consegue perceber isso? Você consegue entrar nesse clima? O que está acontecendo aqui é a transferência daquilo que era uma sombra, um apontamento de uma tipificação do passado, uma sombra, agora está se tornando algo concreto. Por que eu digo isso? Porque o sistema de sacrifícios, ele durou cerca de 1500 anos no meio do povo de Israel. Tudo aquilo que fora realizado quando eram feitos sacrifícios de animais, e principalmente de cordeiros, apontava para essa realidade que agora começa a se desenhar dentro dessa sala, dentro desse aposento. E esse sistema de sacrifício está prestes a ser engolido por essa realidade do Filho de Deus. Jesus aqui declara de forma muito aberta que está ansioso para comer essa Páscoa, mas ele quer comer essa Páscoa com seus discípulos antes de passar pelo sofrimento, é o que está claro aqui, porque ele sabe que ele mesmo, o Senhor Jesus, é o prato principal daquela ceia. Por isso que alguns teólogos afirmam que Jesus é a ceia das ceias, é o alimento para a nossa alma. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o tema o Cordeiro Substituto. O Cordeiro Substituto. E por que a gente precisa entender nessa manhã, em que iniciamos essa jornada da redenção, em que estamos entrando no clima da Páscoa, começamos hoje a entrar nesse clima, porque precisamos entender que Jesus é o Cordeiro Substituto. Porque, a menos que compreendamos que a ira de Deus contra o nosso pecado foi desviada por conta do substituto perfeito, eu e você jamais experimentaremos da liberdade e da alegria que na vida de um crente glorificam a Deus. Nós precisamos dessa compreensão, porque a Páscoa, ela não é sobre ovos, não é sobre chocolate,
Ela não é sobre troca de presentes. Ela não é sobre tradições. A Páscoa é sobre a justiça de Deus sendo satisfeita pelo amor de Deus por meio do sacrifício do seu Filho unigênito sobre a tua e a minha vida. Isso é Páscoa. E quando a gente fala sobre esse Cordeiro substituto, a gente precisa entender que Cristo Jesus é o banquete da nossa redenção. Vou repetir. Cristo Jesus é o banquete da nossa redenção. Por isso, eu e você precisamos todos os dias, conscientes dessa verdade, inexorável, nos alegrarmos, celebrarmos, diante das lutas, diante do luto, diante do medo, diante das situações mais absurdas que se apresentam diante de nós, tentando nos arrancar o fôlego. Nós precisamos entender que em Cristo Jesus estamos ancorados naquela rocha, é uma rocha inabalável, é a rocha de vida, é a rocha que nos conduz a um caminho seguro. Esta é a grande verdade do Evangelho, irmãos. Sem o sangue desse Cordeiro substituto, não há remissão. E sem essa substituição não há esperança para pecadores como eu e você. Por isso, existe um primeiro aspecto que o texto aqui traz para a gente, que vai se desenhando no versículo 8. O versículo 8 declara assim para a gente que Jesus, ele envia Pedro e João dizendo: ide, vamos preparar a Páscoa para que nós a comamos. O que isso significa? Jesus começa a mostrar aqui, e ele vai evocar a questão do êxodo, o cordeiro morto, o sangue dos umbrais, a ira de Deus passando por cima. A palavra Páscoa, Peshach, no hebraico significa passar sobre. Ou seja, a ira de Deus, ela não contempla o povo de Deus, não contemplou os filhos de Israel. Esse primeiro ponto fala dessa sombra ao sangue, do cumprimento do antigo sacrifício. Aquele cordeiro, ou os cordeiros que foram imolados, sem mácula, e que o sangue deles foram colocados, aspergidos sobre os umbrais das portas dos israelitas. Aquilo era a tipificação, era uma sombra daquilo que viria muitos anos depois, muitos séculos após, para preservar a vida daqueles que foram chamados e feitos filhos de Deus na pessoa de Jesus. Para os discípulos, o que está acontecendo aqui, já que eles vão celebrar a festa dos pães asmos, a Páscoa, é uma espécie de evocação do Cordeiro morto, desse sangue nos umbrais, que vai deter a ira de Deus. Mas agora Jesus, ali naquele local, naquele cenáculo, naquele aposento, naquela sala, ele vai redefinir tudo isso. Porque agora é uma verdade que vai para além daquilo que também é verdade veterotestamentária, no Antigo Testamento. Agora ela vai para o Novo Testamento. E por isso é o Novo Testamento. Por isso é um novo testemunho. Por isso é uma nova realidade. E o Cordeiro do Antigo Testamento era uma sombra dos bens vindouros. É isso que está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ele é essa sombra. Ele apontava para a nossa incapacidade de nós salvar-nos a nós mesmos. Mas veja, querido, como afirmou o teólogo John Owen, grande teólogo do século 17, ele dizia: o sangue de Cristo não foi derramado para tornar Deus passível de ser amado, mas para abrir um caminho pelo qual o seu amor eterno pudesse ser comunicado a nós de forma justa. E o texto fala para a gente que Jesus, ele toma o cálice, ele olha para o cálice e para o pão e diz: este é o meu corpo, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. É como se Jesus está dizendo: olha, aquele cordeiro que foi imolado lá no Egito, para que pudesse servir de uma mostra do que viria para a libertação naquele momento do povo de Israel, para que saísse da escravidão do Egito. Aquele cordeiro apontava para mim: eu sou essa realidade. Eu sou essa realidade, dizia Jesus. Para que a gente pudesse entender um pouquinho melhor isso, eu vou fazer uma seguinte comparação. No Egito,
havia a sombra desse cordeiro. O povo de Israel precisava ser livre do quê? Ser livre da escravidão. Cada família, o que é que ela fez? Precisou sacrificar um cordeiro físico, não é isso que diz a Bíblia? Cada família precisou pegar um cordeiro sem mácula, e precisou imolá-lo, e passar o sangue na porta de casa. O que é que isso fez? Salvou os primogênitos dessas famílias de serem mortos naquela noite. Isso era um símbolo temporário. A sombra passou, agora vem o esclarecimento, vem a realidade. Dentro daquela sala, daquele aposento, no cenáculo, que Jesus celebra aquela ceia com os seus amados, com os apóstolos, ele está mostrando que ele é essa realidade. Quando Jesus mostra que o Egito era apenas uma prefiguração, ele está dizendo: aquele cordeiro lá no Egito era um desenho sobre mim. Aquele cordeiro era eu. Era uma forma de explicar o que eu viria fazer aqui. E agora Jesus está dizendo para eles: agora eu sou o sacrifício real. Mas eu não sou apenas agora o sacrifício real, eu sou o sacrifício definitivo. Mas nenhum outro sistema de sacrifícios pode ser estabelecido, porque o meu é perpétuo, é eterno, é para sempre, é sem fim. Quanta coisa acontecendo dentro daquela sala. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que salva a humanidade de sua escravidão espiritual. Escravidão espiritual impingida pelo pecado e pela morte. Quando a gente olha para o texto lá de João, capítulo 1, versículo 29, João, o Batista, o batizador, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para esse Cordeiro. E esse apontamento tem que fazer com que eu e você, à luz dessa verdade que estamos anunciando essa manhã, reflitamos, nós possamos pensar se a gente consegue ver que a nossa única segurança diante de um Deus Santo não são as nossas obras, não são aquilo que nós levantamos como nossos méritos, porque nós nos esforçamos em ser pessoas honestas, em sermos cristãos leais ao Senhor. Não, nós não podemos nos fiar nisso. Nós precisamos entender, e precisamos viver, e precisamos glorificar a um Deus que nos deu o seu próprio Filho, esse Cordeiro perfeito. E é esse Cordeiro perfeito que foi imolado no teu e no meu lugar. É Ele quem tem todos os méritos de nos sustentar a vida em santidade, em perseverança, em fidelidade a Ele mesmo. A eficácia da obra de Cristo resiste no fato de que Ele não apenas ajuda o pecador. Ele não apenas nos ajudou na cruz do Calvário. Muita gente pensa assim: que bom que Jesus morreu por mim, né, no Calvário. Ele me livrou da morte, me livrou do pecado, me livrou da justiça, do juízo, me livrou do inferno. Claro, isso é uma verdade. Mas nós precisamos pensar o seguinte: aquele lugar era meu, e Ele me substituiu. Ele é o Cordeiro vicário. A palavra vicário significa substituto. Ele substituiu você e a mim, é isso que o Evangelho diz, porque aquele lugar era nosso. Quando Jesus partiu o pão, irmãos, ele estava declarando a falência daquele sistema religioso de Israel, do sistema levítico. Acabou, aquilo acabou. Ele substituiu eficazmente, não só eficientemente, mas eficazmente. Por quê? Porque sua divindade dá valor infinito ao seu sofrimento. E se você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, você confia na pessoa e na obra da justiça de Deus, o pecado, a justiça e o juízo de Deus já não se constituem mais em uma ameaça contra você, mas você tem a garantia de hoje que a sua dívida
foi paga pelo Cordeiro de Deus, por Cristo Jesus. Então, nós podemos entender, em primeiro lugar, que o cumprimento do antigo sacrifício se deu na pessoa desse Cordeiro, não mais baseado em ritos, não mais baseado na compreensão humana, nos sacrifícios religiosos. Cristo morreu por nós. Mas existe um segundo e último ponto. Ele está aqui para a gente no versículo 20. Versículo 20, Jesus, ele ceia tomando o cálice, e o texto fala para a gente que semelhante depois de semear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Essa é a nova aliança. Nós precisamos entender nessa manhã que foi inaugurada uma nova aliança. E nós precisamos viver uma vida cristã debaixo dessa nova aliança. Por quê? Porque nós precisamos aprender a nos banquetear, essa palavra, a nos banquetear com a presença de Jesus. Termos sede, termos fome da presença de Jesus todos os dias na nossa vida. A antiga aliança foi escrita em pedras, foi escrita lá no decálogo entregue a Moisés pelo Senhor. Ela foi quebrada. Homem nenhum poderia satisfazer os 10 mandamentos. Só Jesus. Agora, o texto de Romanos, lá no capítulo 8, vai dizer para a gente que houve uma nova escrita, não mais em tábuas de pedra, mas no nosso coração. E foi fundamentada essa escrita com o sangue precioso de Jesus. Cristo apenas morre para nos livrar do inferno, mas para nos dar a si mesmo. Ele diz isso: fazei em memória de mim. E aí é uma frase de João Calvino, que eu extraio de suas Institutas, está linkado a esse objetivo. Ele diz assim, ele nos lembra: o principal objetivo do sacramento é que possamos nos alimentar de Cristo. Então, todas as vezes que a gente vem à casa do Senhor para celebrar a Santa Ceia, nós precisamos ter isso em mente. Nós não podemos colocar o nosso carro no automático. Não é vir porque a ceia tem algo especial. É aquilo que não pode faltar, é a cereja do bolo no mês. Ela é de suma importância na nossa vida, mas ela não pode se tornar um mero ritual religioso. Existe uma canção que se popularizou num grupo de pagode, e que o refrão era o seguinte: sobrou para mim o bagaço da laranja. Muitas vezes nós estamos vindo para o momento, como vamos ter logo mais, vamos celebrar a ceia do Senhor logo mais, e ali sim nós nos lembramos de tantas coisas, de confissões, de pecados, de fazermos aquele momento, mas será que a gente não está trazendo o bagaço de um coração que viveu ao longo da semana, ao longo de uma ceia até a outra ceia, sem refletir que nós não temos nos santificado como deveríamos, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir com pessoas, nossa forma de traduzir tudo aquilo que nós somos em algo que redunde em louvor a Deus todos os dias, que tratemos diariamente o nosso coração pecador ou propenso a pecar, que todos os dias estejamos desejosos de nos quedar, como fez Maria, irmã de Marta, aos pés de Jesus. Termos um tempo de qualidade para estar com o Mestre à mesa, nos banqueteando da sua presença. E aí, quando chega um momento como esse, a gente quer viver, um rito de santidade, de satisfação diante do Senhor. Aí, se nós vivermos assim, sem dia após dia nos alimentarmos do Senhor, nós vamos levar o bagaço para Ele. E aí, meus irmãos,
nós vamos fazer disso um memorial de um morto. Nós não vamos fazer desse momento um momento de comunhão com o Cristo vivo, que se tornou o nosso sustento, que se apresenta todos os dias para nós, que está diante de nós todos os dias, pela sua palavra, dizendo: venha e coma, venha e beba, se alimente de mim, se alimente da minha palavra. Porque, irmãos, a nova aliança garante que Deus será o nosso Deus, e Ele jamais se lembrará dos nossos pecados. Está lá em Jeremias 31, 34. Mas desde que nós o confessemos, desde que nós andemos todos os dias em novidade de vida, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 5, no versículo 16, ele declara: andai no Espírito, para que vocês não satisfaçam a vontade da carne. A nova aliança, meus irmãos, é a obra de Jesus, e ela é perfeita, porque ela não precisa de repetição. Ela exige apenas que você a receba, mas não só receba, você se deleite nela. A gente se deleita em tantas coisas nessa vida, a gente tem prazer em tantas coisas nessa vida, não é verdade? Existem prazeres positivos, prazeres permitidos por Deus, prazeres maravilhosos, mas nenhum prazer nessa vida pode ser maior do que o prazer de nós nos deleitarmos no nosso amado. Temos prazer de ter comunhão com Jesus e aprendemos com Jesus a fechar a boca na hora que eu tenho que fechar a boca, a abrir a boca na hora que eu tenho que abrir a boca, aprender com Jesus a perdoar, aprender com Jesus a não carregar mágoas, rancores dentro da minha alma. Eu preciso aprender com Jesus a olhar no rosto, no olhar do meu irmão, do meu próximo, e transmitir a segurança e a paz que vem do Senhor. Tirar qualquer coisa que esteja perto da falsidade, próximo a uma vida apenas revestida de um jeito de viver que não tem nada a ver com aquele propósito de Deus para você e para mim, de nos revestirmos com vestes de santidade, como diz o apóstolo Pedro. Irmãos, o nosso coração ele tem que queimar, ele tem que arder por isso. Nós precisamos pedir: Senhor, retira o cinismo espiritual da minha vida. Eu quero que a tua obra, a obra do Calvário, na cruz, ela seja uma realidade do meu viver diário. A gente olha lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, diz Paulo: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado para que o seu e o meu coração encontrem mais prazer na nova aliança do que na antiga aliança. Mais prazer numa graça que nos justifica do que na tua e na minha autojustiça de querer punir, de querer julgar o outro, de querer ou se arvorar ser voz de Deus para o outro, quando Deus não nos fala nessa maneira nossa de sermos tão egoístas, de olharmos tanto para o nosso umbigo, de sermos tão umbilicais. Seu coração nessa manhã, ele tem ardido, ele tem encontrado mais satisfação na nova aliança selada por Cristo, ou tem encontrado mais prazer e conformidade nas alianças temporais que este mundo oferece, através do pecado e dos entretenimentos dessa vida? A obra de Cristo, meus irmãos, é eficaz para transformar o teu e o meu querer. Nós precisamos orar e dizer continuamente: Senhor, quebranta o meu coração, transforma-me, conforma-me à imagem e semelhança do teu Filho. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Aquela oração que aquele homem fez diante de Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Porque é possível que eu e você nos achemos tão cheios ou com alguma fé, nos achemos tão crentes, mas as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, a nossa forma de viver com os outros não demonstra isso. Interessante que, ao dizer que o seu sangue é o sangue da nova aliança, Jesus garante que nada, nem morte, nem pecado, nem condenação, nem inferno, pode nos separar do banquete da sua presença. E aí nós precisamos nos banquetear no Senhor.
Ele está diante de nós. Imagina naquela sala, aquela mesa, tem o pão, tem o cálice, mas os discípulos precisavam entender que, na verdade, o pão de todos os pães, o cálice de todos os cálices estava ali diante dele, era o próprio Senhor Jesus. Ele é o pão que satisfaz a alma faminta para sempre. Eu quero concluir essa mensagem nessa manhã, dizendo para você que nós vimos que Cristo é esse Cordeiro substituto, que Ele vai encerrar esse tempo sombrio, daquilo que era apenas uma amostra, uma espécie de negativo de um filme que precisa ser revelado, para que a foto seja mostrada do jeito que ela é. Ele encerra esse tempo e inaugura a realidade do seu perdão que é derramado sobre nós. A gente viu nessa manhã que Ele estabeleceu essa nova aliança, onde Deus não é apenas o juiz, mas Ele, para nós, é o nosso tesouro supremo. Ele é o Pai que nos ama. É o Pai que cuida de nós como ninguém vai poder cuidar. É o Pai que traz o pão do consolo para aqueles que têm fome e sede de serem consolados. Queridos, a gente aprendeu nessa manhã com Jesus que Ele tomou o nosso lugar sob a ira de Deus. Aquele lugar era meu. Ele tomou o meu lugar. Eu estava sob a ira de Deus. A palavra do Senhor diz lá em Efésios, capítulo 2, que nós estávamos mortos por conta dos nossos delitos e pecados. A justa ira de Deus estava sobre nós. Mas Ele, por sua maravilhosa graça, nos escolheu, nos elegeu, para andarmos com Ele em novidade de vida. Em segundo lugar, a gente aprendeu que Ele nos deu sua vida, para que nós possamos nos banquetear dEle, nos alimentar dEle, sentir a delícia que é Jesus por toda a eternidade. Nos alegrarmos todos os dias, porque temos um alimento muito maior do que o pão diário que nós comemos. Então, eu quero desejar a você, encorajar você a viver nesse tempo de quaresma. Não cumpra apenas um calendário religioso, mas viva esse tempo de quaresma, preparando o seu coração para uma jornada de identificação com teu Senhor. Comece hoje, se você não começou, a buscar viver esse tempo, para quando a gente chegue no dia 5 de abril, culto da ressurreição, Páscoa, o nosso coração possa estar completamente contagiado por essa certeza. Porque quando a gente olha para o sofrimento do Cordeiro, a gente precisa aprender a ver ali o peso do nosso pecado. O peso do nosso pecado. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas não veja apenas o peso do seu pecado sobre Jesus, veja a largura e a beleza do amor de Deus por você. Adore o Senhor ao contemplar essa graça maravilhosa que vem e beija o teu coração. Vem, traz leveza para o teu coração em meio a um mundo tão conturbado, em meio a tantas dores, em meio a tantas situações que procuram nos sufocar. Esse amor de Deus está ali presente. É isso que o Evangelho declara para a gente. Então eu queria fazer a você uma proposta. A gente sair daqui com uma missão. Até o dia 5 de abril. Nós estamos num tempo quaresmeiro. Um tempo em que precisamos viver esse clima do sofrimento. O que isso custou para Jesus? Existem coisas que você faz diariamente, que você gosta, e aí existem coisas que você e eu gostamos, que possuem legitimidade por não estarem de acordo com a premissa do pecado.
mas tem coisas que eu e você fazemos que são subscritas pelo pecado. Eu quero convidar você, ao longo desse tempo, a partir de hoje até o dia 5 de abril, a fazer uma espécie de jejum, renunciando aquelas coisas que você gosta e podem ser até boas durante esse tempo, e também renunciando coisas que você vai dizer assim: Senhor, isso aqui eu gosto, mas isso aqui está muito longe do teu querer para a minha vida, então eu entrego a Ti. Me liberta, porque Páscoa é libertação, né? Então, vamos sair daqui com um voto, para que nós possamos buscar essa profunda satisfação que está na pessoa de Jesus. Vou te dar um exemplo. Se você gosta muito de tela, faça um jejum de tela. Se você gosta muito de chocolate em excesso, refrigerante em excesso, faz um jejum desse, faz um voto: Senhor, eu não vou tomar refrigerante até esse dia. Sabe por que você vai reparar? Você vai dizer assim: pastor, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. São coisas que você, de alguma forma, se é uma coisa que você gosta muito, você vai ficar incomodado. Você vai entrar em sofrimento. Se você é uma pessoa que fala demais, faz um voto a Deus: Senhor, que eu fale 20% do que eu costumo falar. Eu fui para um retiro de pastores em que a gente fez jejum, 16 horas de jejum de palavras. Eu quase morri, irmãos. Eu não podia nem falar comigo mesmo. Eu gostaria que você fizesse um voto. Não precisa ser dois. Se quiser fazer mais de um, faça. Deixa eu te tranquilizar. Pastor, e se eu quebrar o voto? Presta atenção no que eu vou falar agora. Pastor, e se eu quebrar o voto? Eu estou votando diante de Deus. Deus vai me punir? Deus vai me castigar? Irmãos, nós estamos sob a graça. Sabe o que você tem que fazer? Quebrou o voto? Pede perdão. Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa. Retoma o teu voto. O Espírito Santo vai falar ao teu coração e vai mostrar que tipo de voto você tem que fazer. Vamos colocar diante de Deus esse propósito. Você vai ver ao final, até o culto da ressurreição, que alguma coisa mudou na tua vida. Alguma coisa mudou na tua vida. Vamos fazer o voto? Amém? Glória a Deus, senti firmeza, hein? Então, curve a sua cabeça, ore ao Senhor agora. Não precisa você sair daqui já com voto, mas peça ao Senhor que te oriente, que Ele quebrante teu coração, que Ele mostre o que você precisa colocar diante dEle, nesses dias até o culto de Páscoa, culto da ressurreição. Peça ao Senhor que te mostre, até o final do dia. Comece a se preocupar com isso, não é? Vamos orar? Ore ao Senhor, peça isso ao Senhor.